Sejam todos muito bem-vindos para o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente. Essa é a edição de número 2 e o tema da vez é a importância do mapeamento de jornada do cliente. Isso mesmo, a gente adora esse tema de jornada, acho que ele traz uma clareza muito grande e eu acho que é uma das bases para a gente criar o nosso programa de gestão da experiência do cliente. Essa pessoa em que vos fala então é Lucas Anzel, eu sou o CEO do Gorila App e eu vou ser seu host neste episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Antes da gente entrar, pro conteúdo, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todas as pessoas que escutaram o primeiro episódio, me mandaram mensagens via Instagram, via LinkedIn. Nossa, a gente recebeu um carinho muito grande aí desse primeiro capítulo, esse primeiro episódio aí do Papo de Gorila, e eu fiquei muito feliz com a galera compartilhando, a galera gostando, né, a galera que de fato a gente está ajudando a investir o tempo de uma melhor forma. Então, muito obrigado, gente, a todos que pelas mensagens. E se você não me mandou uma mensagem e gostaria de me mandar, por favor, envie, né? Eu deixo aqui sempre na descrição as nossas redes sociais, as minhas também. Então, para você estar mandando a sua mensagem aí, para a gente também levar essa conversa do podcast para além do podcast, né? Então, eu adoro trocar ideia, adoro trocar conhecimento, então vai ser um prazer conversar contigo, beleza? Bom, gente, o mapeamento de jornada nada mais é do que um processo para a gente se enxergar da mesma forma com que os nossos clientes nos veem. Isso, na prática, significa a gente ter tarefas e processos para ter um entendimento claro e atualizado sobre as experiências que nossos clientes possuem, né, todos os dias com a gente. E como é que a gente consegue garantir que a gente está conseguindo ter essa visão que os nossos clientes estão tendo com a gente? Bom, existem hoje basicamente 4 pontos de sucesso que a gente precisa ter para a gente conseguir verificar se a gente está conseguindo enxergar a nossa organização através das lentes do nosso cliente. Então, o primeiro ponto, gente, é a revisão da jornada do cliente. Então, a gente vai usar o mapeamento da jornada do cliente como uma ferramenta que ela vai nos ajudar a entender as diferentes formas pelas quais, né, os nossos clientes eles interagem com a nossa marca. Assim a gente vai ter a certeza que a gente vai estar capturando feedbacks sobre as interações mais importantes, momentos de verdade que a gente chama. E entender o que importa do ponto de vista do nosso cliente. O segundo ponto é tempo real. Então o que quer dizer isso? Os melhores programas, gente, de feedback, de experiência do cliente, os mais eficazes, eles capturam o feedback do cliente continuamente e são em tempo real. Por que são em tempo real? Porque dessa forma a gente consegue minimizar esse gap que tem do que acontece no mundo do cliente e o que acontece quando a empresa obtém o feedback. De nada adianta, né, a gente capturar o feedback do cliente no momento certo, o cliente dá o feedback e a gente dá um retorno 30 dias depois. Até lá o cliente, se for uma situação mais grave, já foi na rede social, já foi em outros canais, né, e esse feedback se tornou público. Né, não é o que a gente busca. Em terceiro lugar, as respostas precisam ser representativas para a base de clientes que a gente quer medir. Por que isso, gente? Porque diferentes tipos de cliente têm diferentes expectativas e diferentes necessidades. Muitas empresas têm perfis, né, atendem perfis de clientes muito diferentes e às vezes elas querem atuar num segmento específico. Então, se você está obtendo resposta, é bom que você capture a resposta daquele cliente que você está buscando. E quarto e último ponto, capture o feedback de uma maneira que seja amigável para o cliente. Então, quando a gente facilita que o cliente nos dê esse feedback e a gente faz perguntas, né, relevantes sobre a jornada dele, obviamente eles vão estar muito mais propensos a investir tempo para compartilhar a opinião deles e, obviamente, nos ajudar a melhorar todos os dias. Então, basicamente, se o teu negócio está fazendo esses 4 pontos com eficiência, você vai desenvolver aí, né, essa capacidade de se enxergar com a mesma visão que o cliente te vê, né? E formar essa base, que eu acredito muito que essa é uma das bases para a gente criar um programa de gestão da experiência do cliente mais eficiente. E neste episódio em específico, a gente vai focar no primeiro ponto, que é o ponto do mapeamento de jornada. Então eu vou dar algumas dicas práticas
para você executar esse exercício na tua empresa, que eu tenho certeza que vai te trazer muita clareza. Para a gente se enxergar da mesma maneira que nossos clientes nos veem, a gente precisa criar uma imagem disso, sobre essa relação. E essa imagem ela precisa ser completa. Mas isso é muito mais fácil falar do que de fato fazer. Obter essa visão abrangente não é simplesmente coletar mais feedback, mas às vezes é organizar o feedback para a tua empresa ter uma visão unificada do que está acontecendo no mundo do cliente. A boa notícia é que os clientes eles dão feedback o tempo todo. Então eles entram em contato por vários canais, eles fazem sugestão sobre diferentes áreas do negócio, eles reclamam de um vendedor insistente, aquele vendedor que ele quer te vender tudo dentro da loja, dificuldades de usar o site, eles elogiam produtos, eles elogiam funcionários, enfim, eles dão feedback constantemente. E para ver claramente essas experiências, a gente precisa de uma maneira de organizar esse feedback. E uma ferramenta que eu adoro, que é super útil, ela é o mapeamento da jornada do cliente. E, gente, o que é um mapeamento de jornada? O mapeamento de jornada ele é o processo que ele vai ilustrar as etapas pelas quais os clientes passam quando estão interagindo com a nossa empresa. Exatamente, eu falo ilustrar porque, de fato, a jornada para fazer um exercício legal aí com o seu time, ela tem que ser bem visual mesmo. Então, identificar as jornadas mais importantes ao longo do ciclo de vida do cliente, ela oferece uma forma para você organizar o seu programa de experiência do cliente. E o mapeamento de jornada, ele é usado em diversos contextos e pode ser aplicado em diferentes níveis de detalhe. Se a gente pensar agora, vamos pensar aqui, no ciclo de vida do cliente, no nível super macro. Então, a gente vê que esse ciclo do cliente, ele existe na maioria das empresas, não estou generalizando, mas na maioria das empresas a gente tem o mesmo ciclo, que é o quê? Fazer uma compra, usar o produto ou serviço, obter uma ajuda e comprar novamente, tá? Imagine aí esse ciclo, tá? De fazer a compra, usar o produto ou serviço, obter ajuda e comprar novamente. Esse ciclo de vida do cliente, ele é composto por uma série de jornadas, e cada jornada é focada em um objetivo do cliente. Por exemplo, como fazer uma compra. Agora, a gente pegando essa deixa de fazer uma compra, imagina que a gente vai... eu vou ilustrar aqui como exemplo uma jornada de compra de um celular, digamos, pela primeira vez. A pessoa vai comprar um aparelho e também vai contratar o serviço da operadora. Então, como é que começa essa jornada? Essa jornada começa na necessidade. Então, o primeiro passo, quem sabe, a primeira etapa da jornada, ele recebe ofertas do marketing, ele vê uma publicidade. Depois disso, ele vai procurar opções. E daí, depois de procurar opções, ele vai buscar assistência. Eu vou buscar assistência, eu quero saber mais sobre isso. Então, a segunda etapa é, de fato, comprar o celular. Mas a jornada não acaba quando eu simplesmente compro o celular. Eu ainda tenho que fazer, obviamente, a configuração desse meu telefone. Eu tenho que usar esse meu telefone e eu vou fazer o pagamento da primeira cobrança do meu serviço. Aí, eu vou ter conseguido passar por essa jornada. E você percebe, gente, que nesse exemplo de jornada, que em cada etapa dessa jornada o cliente interage na empresa por um meio diferente, com canais e pontos de contato diferentes. Vamos usar como exemplo, por exemplo, a etapa 2 dessa jornada, que é procurar por opções. Então o cliente ele procura no site da fabricante, ele procura em sites de reviews, ele olha vídeos, ele vai até a loja. São diferentes canais executar a mesma etapa dessa jornada. E uma coisa, gente, muito importante que a gente tem que se lembrar na hora que a gente vai mapear a jornada. As etapas da jornada, elas descrevem o que os clientes tentam fazer em cada passo. E os canais, e os pontos de contato descrevem como ele faz isso. Então isso é importante. As etapas descrevem o que o cliente tenta fazer e os canais e pontos de contato descrevem o como. E os clientes, muitas vezes, eles têm muitas opções de fazer as coisas. E é por isso que a gente se concentra primeiro nas etapas da jornada para capturar a essência do que o cliente precisa fazer. Então é uma forma da gente quebrar essa jornada em etapas, tá? Então, e ter essa visão unificada do ciclo de vida do cliente e as principais jornadas dentro dele é bom para a empresa e também é bom para o cliente, tá? Por que é bom para a empresa? Porque, primeiro, a gente vai fazer com que diferentes stakeholders eles fiquem alinhados no mesmo ponto de vista, para que eles também possam colaborar ainda de uma forma mais eficaz. E, obviamente, se o feedback fica unificado, os feedback dos clientes ficam unificados, também evita um pouco, a gente consegue quebrar um pouco essa mentalidade dos silos organizacionais, os times conseguem
ficar mais unidos aí e conseguem compartilhar metodologias e medir desempenho de uma forma mais equilibrada, tá? E para os clientes, obviamente, é muito bom porque evita um erro muito comum, que é o overserve. E antes da gente começar a mapear a jornada dos clientes, é importante a gente definir a jornada, quem que a gente vai ilustrar e quais são os principais tipos de jornada na nossa empresa. Isso é essencial, principalmente se é uma grande empresa que tem várias linhas de produtos e que atende diferentes tipos de cliente. Uma vez identificadas as personas, a gente precisa concentrar nossa atenção nos produtos e serviços da nossa empresa e procurar por agrupamentos de produtos. Lucas, como assim? Não entendi. Vou dar um exemplo. Imagina uma empresa B2B com milhares de produtos. Ela conseguiu resumir todas essas experiências de compra que o cliente tem em 2 tipos principais de jornada. Uma para a linha de produto com preço alto e com modelo de atendimento e venda super high touch, e outro com produtos consumíveis com preço mais baixo, que eram comprados com frequência através de canais, de website e call center. A sacada, gente, é procurar semelhanças entre linhas de produtos e persona. Dessa forma a gente consegue simplificar e otimizar. Então isso ajuda a gente ter menos mapas de jornada para descrever as experiências essenciais que os nossos clientes estão tendo. Dessa forma também, isso ajuda a gente garantir que os nossos questionários eles permaneçam relevantes para cada tipo de cliente e também relevantes para o nosso negócio. Então vamos dar uma olhada no mapa de jornada exemplo para um negócio super internacional, que é uma companhia aérea. Imagina aqui que a gente está mapeando a jornada de uma viagem de um consumidor final, pessoal, o cara que está visitando um parente, etc. Não é nada de negócio. E que ele está lidando diretamente com o site da companhia aérea para agendar esta viagem. Agora eu sou consumidor, então beleza, a jornada começa com a minha necessidade de viajar, então eu vou reservar a minha passagem. Depois eu vou trocar a minha reserva. Depois eu chego no meu check-in, passo pela segurança, eu espero no meu terminal e eles me chamam. Chegou o horário, eu vou embarco para o meu avião. Obviamente eu pego o meu voo, depois eu pego o meu transfer, pego a minha bagagem e saio do aeroporto. Gente, percebem a linguagem que eu usei para descrever cada etapa, cada passo do meu mapa de jornada? O mapa da jornada do cliente ele deve refletir a perspectiva do cliente, a linguagem do cliente e não a jornada da empresa. O mapa ele também deve focar nas necessidades e objetivos do cliente. Então, por exemplo, o mapa da jornada ele mostra a etapa pegar a minha bagagem. Quantos processos e etapas de segurança e equipes específicas precisam para unir e executar essa etapa? Só que para um cliente isso não é relevante. Tudo que importa para o cliente é ele pegar a bagagem dele o mais rápido possível, sem dano nenhum, e obviamente chegar no destino dele. Você percebe também que a etapa 2 dessa minha jornada era trocar a reserva, trocar o meu voo. Essa é uma etapa, gente, que nem sempre vai acontecer, mas é importante a gente mapear ela aqui. Por quê? Porque a gente entende se ela acontecer, em qual momento da jornada ela acontece. Então, assim, para fechar isso aqui agora, manter o foco na linguagem e nos objetivos do cliente ao desenvolver esse nosso mapa, manterá a gente sempre focado no cliente e vai destacar os elementos essenciais que definem o sucesso aos olhos do nosso cliente. Uma outra dica legal, gente, na hora que a gente vai mapear a jornada, pense na quantidade de etapas que a sua jornada tem. Se tem mais do que 15 etapas, gente, 15 é meio que um número limite. Talvez a sua jornada esteja muito complexa, esteja muito longa e você tem que dar uma revisitada e ver se você consegue encurtar essa jornada. Por exemplo, essa jornada que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ela tem 10 etapas, então é bastante coisa. Aí é uma jornada relativamente complexa, tá? Então imagine, se você está mapeando a jornada do cliente, passou de 15 etapas, pode ser que essa jornada seja muito complexa e muito longa. Pode pensar em formas de reestruturar esse seu relacionamento com o cliente. E lembre-se, gente, quanto menos esforço, melhor sempre, tá? Esforço é um indicativo fenomenal para a gente usar na nossa empresa. E ainda falando sobre esforço, gente, tornar mais fácil para o cliente interagir com a tua marca é crucial. Então os clientes eles esperam opções convenientes para fazer negócio contigo. E obviamente isso pode aumentar o número de canais
que os clientes usam e que também a sua empresa disponibiliza. O que está acontecendo? Que empresas em diversos segmentos estão aumentando aí a quantidade de canais que possuem. E, obviamente, a complexidade e o desafio aumenta. E o exercício de mapeamento de jornada nos ajuda a gente a projetar e ter uma visão melhor e mais clara desses canais e como que os clientes podem realizar cada etapa de relacionamento com a gente através de diversos canais dentro de uma mesma jornada. Então esse seria o próximo passo, tá, gente? Depois que a gente mapeou as etapas e descreveu essas etapas, né, o que de fato o cliente está buscando em cada uma delas, é importante a gente mapear esses pontos de contato, mapear esses canais com que o cliente ele pode concluir cada etapa. Porque por mais que a gente esteja falando, por exemplo, da etapa 3, etapa 2 da nossa jornada, o cliente ele pode começar a resolução de um canal e terminar em outro. Tá? Isso é muito comum. Então é importante a gente entender e criar essas possibilidades, a gente prever isso na nossa jornada para ficar mais claro. E não é porque você, por exemplo, que o cliente ele pode se comunicar contigo através do e-mail ou do aplicativo da empresa, do site, visitar uma loja, entrar em contato por call center, que você sempre vai utilizar todos os seus canais em todos os momentos da jornada. Tá? Você pode ter etapas específicas da sua jornada que você vai limitar o número de canais com que o cliente vai se conectar contigo. E ainda falando de canais, a gente pode ter jornadas específicas que o cliente segue em cada canal que ele vai se relacionar contigo. E também isso cria, obviamente, várias situações e várias experiências. Por isso é importante a gente ter essa integridade de canais e, obviamente, manter uma integridade, inclusive, na comunicação, né? E garantir, obviamente, que a gente consiga traquear todo esse histórico de atendimento para esse cliente, independente do atendente que for atender ele, toda a empresa consegue ter acesso a esse histórico para fazer um atendimento muito melhor. É um desafio muito grande porque, independente desses múltiplos canais que a gente tem várias oportunidades para encantar o nosso cliente ou simplesmente desapontar o cliente ao longo do caminho. E é por isso que o exercício de mapeamento de jornada, gente, é tão útil, porque ele nos traz essa clareza. Esse exercício ele é muito, muito, muito importante. E uma coisa muito legal que a McKinsey & Company, eles fizeram um estudo falando que hoje já 50% de todas as interações já são cross-channel. Tá? Então essa porcentagem com certeza ela vai aumentar muito no futuro. E agora a gente já sabe que a troca de canais elas acontecem o tempo todo. Mas como isso, gente, afeta a nossa estratégia de feedback? E é muito interessante porque nesse mesmo estudo da McKinsey & Company, ela fala é muito importante a gente capturar o feedback da percepção geral da jornada. E esse feedback da percepção geral da nossa jornada, ela tem um fator preditivo para resultados do nosso negócio. E nesse estudo eles apontam que o desempenho da jornada é 20 a 30% mais correlacionado com resultados de receita, compras repetidas e baixa rotatividade de clientes e um boca a boca positivo. Então essa percepção, você conseguir capturar, obviamente, os momentos de verdade, os momentos importantes e ter essa percepção do cliente para melhorar etapas específicas da sua jornada é muito importante. Mas você também conseguir ter a visão geral da jornada é mais importante ainda, porque aí, de acordo com esse estudo da McKinsey & Company, você consegue trabalhar de uma forma muito mais preditiva e de fato entender o que está acontecendo com os seus clientes. E eu gostaria de ilustrar isso, gente, com uma experiência que eu tive quando eu estava com muita fome e precisava fazer um pedido de uma comida. Então eu estava em viagem e eu baixei um aplicativo de comidas, né, de delivery, que não tem na minha cidade, era um outro aplicativo. E é muito interessante, porque onde é que começou a minha jornada aí? Começou com eu sentindo muita fome, então passando o dia inteiro trabalhando muito, né, na rua, o dia inteiro não comendo direito, cheguei em casa à noite já com muita fome. E eu não usava esse aplicativo porque na minha cidade a gente não tem esse aplicativo que eu estava utilizando naquele momento. Então como é que começou a minha jornada? Obviamente que é sentindo muita fome. O passo 2 era baixar o aplicativo e abrir a minha conta. O que já começou errado, porque eu não conseguia abrir a minha conta, gente. Não tinha jeito de eu criar o meu cadastro no aplicativo. Isso dava erro. E daí eu fui me frustrando. E vocês sabem que uma pessoa com fome, ela não tem o melhor humor do mundo. Então isso vocês imaginam aí, você deve estar se identificando com essa situação. Então eu tive que pegar meu computador
e fazer meu cadastro por lá. E finalmente, depois de muito esforço, né, obviamente o esforço ele é determinante, eu já queria quase que desistir. Eu já não achava nada no aplicativo, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu não achava nada no aplicativo, era muito confuso, então toda a minha experiência foi muito ruim. Quando finalmente eu encontrei um restaurante próximo do dia que eu estava, que tinha um preço legal, que tinha uma comida que parecia boa, que tinha reviews legais, eu pedi. E lá se passam 10, 15, 20, 30 minutos, gente, nada da confirmação do meu pedido. E eu já tava ficando maluco já. Eu falei, meu favor, o que tá acontecendo? E quando eu toca no telefone, eu falei, deve ser o restaurante. Mas não, era o aplicativo. E o aplicativo, gente, foi um atendimento nota 1000, um atendimento super informal, um atendimento muito humano, caloroso, e me alertando que de fato o restaurante não tinha confirmado meu pedido, por isso eles tentaram entrar em contato com o restaurante e não conseguiram. E por isso eles estariam retornando meu dinheiro e me incentivaram a fazer uma nova compra. Só que o que aconteceu, gente? Eu não comprei de novo com eles, porque eu falei, cara, vai dar erro de novo. Eu fiquei traumatizado. O que eu fiz? Eu tava no Airbnb, inclusive, fui até a geladeira desse meu Airbnb, vi que tinha um cardápio de uma hamburgueria e pedi por telefone mesmo e funcionou super bem. Então, gente, veja bem, tá? Vamos pegar esse meu exemplo aqui, esse caso real que eu tive. Se eles fossem aplicar uma pesquisa nessa etapa pós-atendimento para pegar a satisfação da minha percepção no atendimento, gente, eu daria nota 10, nota 12, porque realmente foi muito bom. Só que qual é o core? Qual é o principal negócio do aplicativo de entregas? É de fato entregar comida para o cliente. E eles não conseguiram fazer isso comigo. Então a minha percepção geral da empresa, gente, é péssima. É péssima, eu nunca indicaria, entendeu? Com certeza um detrator da marca. Pode ser que eu volte a fazer negócio, pode ser sim. Mas tá percebendo como é importante a gente ter a medição em etapas específicas da minha jornada, como também ter a percepção geral da minha jornada. É importantíssimo a gente capturar a visão geral da nossa jornada. Talvez eu chegue com fome, talvez não, mas tudo bem. Então, meçam a percepção geral e etapas de momentos de verdade da nossa jornada, que é sensacional, vai funcionar super. Estamos chegando ao final desse segundo episódio que a gente falou sobre jornada do cliente, gente. E eu gostaria de dar 2 dicas finais para a gente encerrar este episódio. Bom, a primeira delas é um presente que eu preparei para vocês. A gente aqui no Gorilla, a gente costuma fazer esse mapeamento de jornada junto com os clientes porque isso traz muita clareza na hora de a gente criar o nosso programa de feedback. Tá? Porque dessa forma a gente consegue definir quais são os melhores momentos, que métrica a gente vai utilizar, qual que vai ser a periodicidade e assim por diante. E por isso eu vou compartilhar com vocês aqui na descrição deste vídeo a nossa planilha que a gente usa com os nossos clientes, tá? Gente, não tem formulário, não tem nada, é simplesmente uma planilha do Drive. Vai lá, copia, edita e seja feliz, tá? Eu quero de fato ajudar vocês com esse material. O segundo ponto eu gravei um webinar com o Felipe Diesel no ano passado, falando sobre a experiência Disney. E ele relatou uma coisa muito interessante sobre jornada, que é muito importante a gente medir e prever a expectativa do cliente em cada etapa da jornada. E nos momentos onde a expectativa do cliente é baixa, a possibilidade de encantar e surpreender é mais barata. Então, onde é que o cliente não espera, é muito mais fácil a gente surpreender e gerar uma surpresa para ele, gerar uma experiência que vai ser memorável. E onde é que a expectativa é mais baixa, a inovação e o custo que você vai ter para inovar aí é mais baixo. Tá? Então, uma sacada bem legal que eu acho que vocês talvez consigam aplicar nos negócios de vocês, que é incrível. Então, gente, muito obrigado por acompanhar a gente mais esse episódio. Lembrando, tá, gente, que as redes sociais aqui do Gorilla App, as minhas redes sociais estão aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz se a gente pudesse continuar o nosso papo, marcar uma call, conversar por mensagens mesmo. Vocês sabem que eu gosto muito dessa troca de informação. Se tiver alguma dúvida em relação ao mapeamento de jornada, como faz, até como completa aquela planilha que eu compartilhei com vocês, não hesitem em entrar em contato comigo e tirar as dúvidas comigo, tá, gente? Então, foi um prazer
estar aqui gravando e compartilhando mais esse episódio. Lembrando que os episódios do Papo de Gorila, gente, são quinzenais. Então, digamos, uma semana sim e uma semana não. Então, essa semana pós-carnaval, estamos finalizando mais o Papo de Gorila. Se você gostou, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com os colegas da firma nas redes sociais, que isso ajuda demais a gente a continuar aqui. Beleza, gente? Valeu, um grande abraço!